Então vamos começar, né? Então, oficialmente, para quem não me conhece, meu nome é Sandra, eu sou diretora da Brasiliano Interrisc, vou conduzir com vocês o webinar. Vamos falar sobre a importância da gestão de riscos na estratégia de negócio, no planejamento estratégico da organização, o quanto, obviamente, isso é importante, o quanto é importante a visão de antecipação, ainda mais nesse cenário, né, que nós estamos vivendo aí, que é o Covid. Né? Isso está gerando, obviamente, um impacto grande na economia, um impacto grande no planejamento estratégico das organizações. Então, nosso objetivo é bater um papo sobre esse assunto, oxigenar um pouco o cérebro, trazer para vocês uma aplicação dentro do nosso software Interrisc e realmente trocar experiências, ok? Eu já me apresentei, né? Eu sou diretora aqui da Brasiliano, pós-graduada na área de gestão de riscos, venho da consultoria, atualmente sou responsável pelo software aqui Interrisc, obviamente atuando de forma direta com o Brasiliano. Depois, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais o software, pode estar me procurando, estou à disposição, até porque nosso tempo é curto aqui, né? A gente tem um horário limite, até para respeitar a agenda de todo mundo, tá bom? Vocês estarão recebendo uma cópia dessa apresentação, então acho que isso é importante. Inclusive, o webinar está sendo gravado, então vocês também terão acesso, né, ao vídeo e ao próprio material, tá bom? Vou seguir uma agenda com vocês aqui, reforçar os objetivos do nosso webinar, falar sobre o planejamento estratégico e a gestão de riscos corporativos. Nosso objetivo aqui, pessoal, não é de dar uma aula no sentido de como faz um planejamento estratégico, mas falar da questão da gestão de riscos dentro do planejamento estratégico. E, obviamente, quando a gente fala em estratégia, a gente tem que pensar em riscos estratégicos e também riscos operacionais que têm consequências estratégicas. Então, trouxe um estudo de caso aqui, já é conhecido de vocês, mas eu acho bacana a gente reforçar. Não sei se vocês têm conhecimento ou não, teve uma atualização agora no mês de julho, o Instituto dos Auditores liberou aí uma nova versão do modelo das 3 linhas, que até então era chamada de 3 linhas de defesa, agora somente de 3 linhas, mas devido ao nosso tempo do webinar, eu trouxe aqui só para contextualizar para vocês, não vou entrar num detalhe da mudança, até porque também é um assunto novo, todo mundo está estudando, vão ocorrer eventos, seja da Brasiliano ou de outros profissionais da área, para falar desse novo modelo, que na minha visão veio para reforçar o que a gente já está falando há muito tempo, né? Algumas coisas ficaram mais claras, outras dão uma ênfase maior ao tema, mas só vou mostrar para vocês e entrar em um estudo de caso aqui. Tudo bem? Então, nosso objetivo aqui com vocês é demonstrar como a gestão de riscos, né, consegue tornar a estratégia da empresa mais assertiva, mais resiliente na questão de antecipação aos riscos e apresentar para vocês um processo que nós aqui da Brasiliana aplicamos constantemente quando se fala de riscos estratégicos. Ainda mais com esse cenário de pandemia, que a gente vai falar ao longo do webinar, né? Muitas organizações têm chamado a Brasiliano para fazer uma revisão do planejamento estratégico, para fazer uma revisão dos riscos estratégicos, para que a empresa consiga, e a gente sabe todas as dificuldades, mas chegar ao final do ano de 2021 com parte dos objetivos previstos e suas metas aí realizadas, tá? Então a gente vai reforçar com vocês mais esse conceito. Como sempre, eu gosto de trazer alguns pontos de reflexão, porque eu acredito que traz vocês um pouco mais para a realidade de vocês, né? Então, por exemplo, quando o planejamento estratégico da sua organização está sendo elaborado, existe a participação da área de gestão de riscos ou normalmente é um assunto conduzido pela área de planejamento estratégico, tá? Um outro ponto é quando o planejamento estratégico da sua organização está sendo elaborado, existe um mapeamento dos riscos ou não? O pessoal simplesmente pensa nos objetivos, nas estratégias,
nas metas, nos indicadores. E aí uma terceira pergunta, né? Com o surgimento do Covid, a sua organização já revisou o planejamento estratégico? Por quê, né? Vocês sabem, normalmente as organizações colocam lá como objetivo estratégico, né? Aumentar 20% do faturamento, aumentar 30% da carteira nossa de cliente. A pergunta que se faz hoje em dia é: com esse cenário que nós estamos vivendo, será que realmente vai ser possível atingir esse objetivo estratégico, essa iniciativa estratégica? Será que não é a hora de revisar, né, para que a empresa consiga fazer o mínimo necessário até o final do ano? Então, são pontos de reflexão que traz a gente um pouco mais para a realidade, para poder entrar no nosso tema. Eu, falando da minha experiência de consultoria, já cansei de ter acesso a planejamentos estratégicos, onde a área de gestão de riscos não era envolvida, tá? E quando envolvida, a autodireção não gostava, né, de mapear de forma clara os riscos, a probabilidade, o impacto, até no sentido de rever algum objetivo, alguma iniciativa. Então, a gente tem algumas experiências nesse sentido. E falando um pouco da experiência mais recente, comentei no início com vocês, com esse cenário do Covid, a gente tem sido chamado justamente para fazer uma revisão bastante aí no planejamento estratégico, nos riscos da organização, tá? Mas vamos avançar aqui com o tema. Quando se fala em planejamento estratégico, né, existe um padrão na criação. A gente sabe que tem uma série de padrões, né, desde Porter até a própria SWOT, Balance Scorecard, né? Então tem uma série de padrões. O objetivo aqui não tá para a gente falar qual que é o padrão mais certo ou padrão menos utilizado, né? Então vamos só raciocinar no sentido de riscos, tá? A gente sabe que a sequência de um planejamento estratégico é a organização definir a missão, a visão, os valores, fazer uma análise competitiva de mercado, fazer uma análise SWOT com as suas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, definir a estratégia, desdobrar essa estratégia em projetos, ações, metas, fazer um acompanhamento mensal através de indicadores. Então a gente sabe que a sequência normal de um planejamento estratégico segue essas fases. Mas um ponto importante, né, que quando se pensa em riscos, é a gente enxergar dois pontos importantes. Os objetivos estratégicos de uma organização, ou seja, onde que ela quer chegar, e a estratégia, como que ela vai chegar, qual que é o caminho que ela vai adotar. E é nesse momento, obviamente, que a gente tem que extrapolar essa visão para riscos. Tudo bem? Então é nesse momento que tem que entrar uma lupa pesada no sentido de riscos. Tudo bem? Aí, obviamente, quando eu falo em riscos, eu também falo em certezas, eu também falo em fatores de riscos, mas é nesse momento, tá? Eu já tive experiência de participar de uma organização, de fazer o levantamento de risco bem no início da construção do planejamento estratégico, bem no início, né? E foi apontado um objetivo, uma série de iniciativas estratégicas. No entanto, quando se colocou uma lupa de riscos, né? O que a autodireção identificou? Olha, a chance de acontecer um risco aqui é muito alta. Será que realmente isso aqui é um objetivo estratégico para a gente? Será que realmente esse é o melhor caminho que nós vamos percorrer? Então, o bacana dessa experiência que eu tive é que a autodireção, ok? Quando construiu o planejamento estratégico, já mudou os objetivos, as estratégias e as iniciativas devido a essa visão de riscos, tá? Porque isso já deu um alerta na alta direção. Então, o planejamento estratégico e a gestão de riscos estão interligados nesse momento aqui. Então, nesse momento, entra uma visão importantíssima, né? Como que a gestão de riscos pode contribuir para a estratégia de uma organização? Então, a gestão de riscos, ela busca o quê? Identificar e analisar os riscos estratégicos que impactam o quê? A estratégia da organização, para subsidiar uma tomada de decisão para implantação
ou não de uma estratégia, para poder fazer o acompanhamento dessa estratégia. Lógico que também existem riscos positivos, ok? Que eu posso, igual a gente brinca, né? Maximizar um gatilho nesse sentido, também como existem riscos negativos, onde eu tenho que reduzir a minha chance, a probabilidade dele acontecer, e caso ele ocorra, reduzir o meu impacto. Então, essa visão de risco, seja riscos positivos ou riscos negativos, tem que fazer parte aí desse planejamento estratégico. Então, isso é uma visão importantíssima. Por quê? Eu vou ter que monitorar os riscos e as incertezas críticas que impactam o meu planejamento estratégico. Detalhe, uma vez que eu faço isso, não pode virar um documento de gaveta. Também, compartilhando um pouco de experiência minha, né? O pessoal, quando identifica a questão dos riscos no planejamento estratégico, faz um documento bonito, né? No início, mas a área de gestão de riscos, ou até mesmo os responsáveis diretos pelos riscos, esquecem de fazer um acompanhamento, um monitoramento nesse assunto. Então, isso também não pode ser engavetado. Tem que estar constantemente sendo o quê? Mensurados e monitorados. Tem um colega nosso que está com problema na internet aí, mas de forma geral, acredito que todo mundo está ouvindo, sim, né? 130. A gente está com um público aí de aproximadamente 150 pessoas. Eu acho que temos 2 casos aqui, mas pelo que eu estou acompanhando com a Marina, 90% parece que está normal. Mas aí qualquer dificuldade vão mandando, tá? Tudo bem? Então, isso aqui é estratégico para a gente, ou seja, tanto o planejamento estratégico como a visão de riscos corporativos dentro desse universo tem que ter uma visão de antecipação. Procurar me antecipar aos fatos. Para isso, tem que pensar fora da caixa constantemente. Tem que pensar o seguinte, lá nos meus objetivos, na minha estratégia, nas minhas iniciativas estratégicas, quais são os riscos que poderão ocorrer que venham impactar os meus objetivos ou iniciativas estratégicas. Então, isso muda a nossa cabeça, né? Muda a nossa visão. E um ponto importante, a alta direção, por ter a visão do planejamento estratégico, né? Por ter a visão maior do negócio, ela tem que participar desse momento de identificação, análise e monitoramento dos riscos. E eles normalmente participam e participam de forma efetiva. De novo, eu vou trazer um pouco a minha experiência para cá. Então, todo o trabalho que a Brasiliano faz de riscos estratégicos, riscos que impactam o planejamento estratégico, nós obrigatoriamente envolvemos quem? A autodireção. Quando eu falo autodireção, nesse caso aqui, envolve diretoria, envolve presidente, envolve conselho, até mesmo para pegar a percepção deles em relação a riscos, a preocupação deles em relação a riscos. Então, essa é uma visão importantíssima que vocês têm que ter nesse momento. A gente olhando esse slide aqui, hoje a pandemia, né, da Covid aqui, lançou as empresas num cenário de muita incerteza. E se eu olhar essa matriz aqui, chamada matriz de impacto cruzado, que significa o que um risco influencia no outro, vocês vão observar, e já sentiram isso, porque já é público, né? Vocês estão, obviamente, sentindo isso. A pandemia, obrigatoriamente, ela gerou, né? Está gerando, né? Um risco econômico e um risco político. Sandra, mas isso impacta o meu planejamento estratégico? Sim. Justamente pelos objetivos e pelas iniciativas que foram colocadas no início do ano ou no ano passado. Então, isso aqui hoje é um fato, né? A pandemia, essa questão do risco econômico, do risco político, não é mais incerto, né? É algo que está ocorrendo. Por isso que lá no início do webinar, eu perguntei se vocês já iniciaram, né, a revisão do planejamento estratégico, tendo em vista esses fatos que nós estamos vivendo. Acho que
Darlene não tá Tô falando conseguindo. com ela Ah, aqui, tá, ok. A Marina já tá falando aí com você, né? no Mas particular, né? tá no privado aqui, mas de forma geral tá online. Mas a Marina tá dando suporte, tá? Então, pessoal, hoje, né, semana passada eu participei de uma reunião com o brasiliano, obviamente não vou citar a empresa, não cabe citar, né? E a alta direção falou o seguinte: não, mas o risco econômico aqui para mim, eu não estou sendo impactado. Gente, como não? Né? Obviamente tem empresas que estão se dando bem na pandemia, mas a gente não pode deixar de desconsiderar impacto na cadeia logística, impacto na questão de o desemprego, o próprio impacto no político. Então, essa visão tem que ser pensada e tem que ser levada assim, em consideração. E engraçado, né? Compartilhando de novo, né? O pessoal ainda brincou. Nossa, Sandra, agora eu tô sentindo muito que o brasileiro fala do mundo VUCA, né? Que o mundo é volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Então, o termo VUCA voltou a ganhar muito mais espaço, né? Nessa questão de incerteza, imprevisibilidade e transformação que nós estamos vivendo. Então, assim, quando você escuta, mesmo um diretor falando, por mais que o negócio, e detalhe, né? O negócio dele é um dos negócios que estão sendo mais impactados com essa pandemia, falar que não tá tendo nenhum impacto econômico, opa, bandeirinha vermelha. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Ou ele não tá tendo a visão do todo, né? Porque isso tá claro hoje para todas as organizações, né? Para a população de forma geral, tá? Então, esse termo chamado VUCA voltou a ganhar espaço no nosso mundo o quê? Corporativo. Onde o mundo VUCA, pessoal, de novo, a gente falou isso, a gente fala isso há muitos anos, né? Quem acompanha aí a Brasiliano, quem acompanha o Brasiliano, né? Esse termo, esse mundo VUCA só pode ser gerenciado com base nos riscos. Então, se a gente, no bom sentido, não puxar o freio de mão agora, né? E começar a olhar com carinho o planejamento estratégico, os objetivos, as iniciativas, as metas que foram traçadas, obviamente vai chegar no final do ano e a gente vai falar o seguinte: olha, infelizmente nada foi realizado. E como que fica a alta direção? Como que fica o conselho? Né? O quanto isso vai impactar em toda a organização. Então, é a hora, sim, obviamente, de rever essa questão de riscos estratégicos, porque hoje a questão do Covid, a questão do risco econômico, né, a questão do risco político, né, sem entrar em méritos políticos, que eu particularmente não gosto dessas discussões, né, como a gente vai gerenciar isso? Então, isso é um fato hoje, isso não é incerto, isso é um fato. E quantas organizações estão sendo impactadas, tá? Então, o risco Covid, obviamente, de novo, gerou uma série de impactos, seja político, econômico, na cadeia de suprimentos, no modelo de negócio de consumidor, na questão de ataque cibernético. Sandra, lá no meu planejamento estratégico, lá nos meus riscos estratégicos, eu não tinha levantado o risco de ataque cibernético. Deveria ter levantado, e detalhe, com esse cenário que nós estamos vivendo, né? Home office, as portas, né? Vamos chamar assim, as portas da internet cada vez mais abertas, né? De TI, a gente está muito mais sujeito a isso. Quantas empresas foram atacadas devido ao home office? Porque as organizações não se prepararam para esse universo, né? Para essa demanda. Não se pensou nesse sentido. Então, a gente tem que olhar todo esse mapa mental de riscos. Então, se vocês não levantaram riscos lá na frente, né, tem que fazer uma revisão, pensar novamente fora da caixa e ver todo esse impacto que está acontecendo. Se a gente olhar o próprio Fórum Mundial, que emite um relatório de riscos globais, que saiu de 2020, aí no início do ano, né? O risco de pandemia, epidemia, de doenças de forma geral, já era um dos 10 riscos, né? Top 10 aqui, dos riscos globais com maior gravidade. Então, esse risco, de alguma forma, já tinha sido, né? Luciano brincando aí, mundo VUCA, né? Já tá muvuca mesmo, né, Luciano? Então, esse risco, né, pelo próprio Fórum Mundial, já tinha sido levantado.
Agora a pergunta é, né, o que foi feito em relação a isso, né? Então já se falava que ele era um risco que ia influenciar uma série de outros riscos. Esse slide que eu estou mandando para vocês é o que a gente chama de impacto cruzado ou interconectividade de um risco sobre o outro, tá? E se olhar também a matriz de risco, que é a probabilidade de impacto, também já tinha se falado que era um risco de grande impacto nas organizações e alta chance de acontecer. Mas é aquela velha história, né? A gente sempre tem a sensação que isso nunca vai acontecer, né? Eu brinco, acontece no vizinho, mas não acontece comigo. Tá? Então, essa questão da pandemia eu trouxe só para reflexão. Ou seja, quando a gente pensar no mapa estratégico de uma organização, onde se coloca aí a visão da organização, os objetivos, né? Crescer incrementalmente, maximizar o mercado, reduzir os custos. Isso aqui são objetivos estratégicos que eu quero, certo? Atingir. E, obviamente, eu tenho uma série de iniciativa estratégica por trás disso aqui. Então, é nesse momento, desse mapa estratégico de riscos, obviamente, sempre olhando a missão, visão, os valores da organização, é que a gente tem que pensar, né, em responder o seguinte: quais são os riscos estratégicos, qual que é a criticidade do risco, quais são os riscos prioritários, que ações a empresa deve fazer para gerenciar os riscos estratégicos, quem é o responsável pelo risco. Na teoria, né, nossa experiência de consultoria, uma vez que faz o risco estratégico, cada diretor ele pode ser dono de 1 ou 2 ou 3 riscos. Porque ele está envolvido com a visão muito mais estratégica. E detalhe, quem é o patrocinador desse projeto como um todo? Quem vai fazer a gestão disso constantemente? É uma área de gestão de riscos? É uma área de auditoria? Então, esse casamento, pessoal, tem que acontecer. Tem que acontecer de forma efetiva e estruturada. Tá? Tudo bem até aqui? Quando a gente olha o COSO, né, o COSO ERM, que saiu aí em 2017, ele já trazia uma visão moderna em relação a riscos estratégicos. Ele já falava o seguinte: o planejamento estratégico necessita integrar a gestão de riscos para avaliar a estratégia e seus objetivos estratégicos, visando verificar se estes, quando forem operacionalizados, poderão expor a empresa a riscos massivos e severos. E aí vem um outro conceito importante, né? O risco estratégico, pessoal, tem que ter um impacto alto. Não faz sentido você ter um risco estratégico com baixo impacto. Então, ele não é estratégico. Ele pode até diferenciar a probabilidade desse risco, baixo, médio ou alto. Mas se ele é um risco estratégico, ele tem que ter um impacto alto. Então, essa é uma visão também importante que a gente tem que ter aqui. E aí, quando se olha o COSO, né, nessa visão não mais de cubo, né, não tem mais o COSO ERM, não tem mais a visão de cubo, é uma visão mais holística, né? Eu trouxe aqui dois pontos importantes que ele já fala, né? Gerenciamento de risco corporativo e estratégia de definição de objetivos atuam juntos no processo de planejamento estratégico. Então, eu tenho que levantar, sim, os riscos nesse momento, tá? E aqui eu tenho que pensar o seguinte: os riscos que podem impactar a realização da estratégia e dos meus objetivos de negócio precisam ser identificados e analisados. Então, o próprio COSO, que é uma melhor prática, uma das melhores práticas, né, quando se fala em gestão de riscos no Brasil e no mundo, já prega de forma muito clara essa questão de integrando, né, o risco com a estratégia e desempenho da organização. Então, isso é uma visão importante. Então, Sandra, para que serve a gestão de risco, né? Para tornar a organização muito mais resiliente. O que é estar resiliente, né? É você reduzir cada vez mais a chance de um risco acontecer, ok? E caso ele ocorra, eu preciso reduzir o impacto. O que eu não posso ser pega é de surpresa. Então, essa visão de gestão de riscos é importante. Então, uma organização que tem uma trajetória com gestão de riscos de forma estruturada, envolvendo as partes interessadas, vocês conseguem deixar a organização muito mais resiliente, muito mais preparada
para poder atingir os seus objetivos e as suas estratégias, ok? Então, isso é um ponto também importante. E o que a gente não pode esquecer é que a gestão de riscos, como um todo, ela vai desde o risco estratégico até um risco financeiro, um risco legal, um risco de operacional, tá? Então você tem aí um universo de riscos, né? No final, a organização ela vai ter um grande mapa de riscos. Agora, qual que é o conceito importante que a gente tem que ter aqui? Obviamente, o risco estratégico é o risco que impacta o planejamento estratégico da minha organização. Mas eu também posso ter uma série de outros riscos, por exemplo, riscos operacionais com consequências estratégicas que venham impactar o meu negócio. Por isso que é importante, né, fazer todo esse mapa de risco, olhar uma matriz de risco de forma estruturada, pegar os riscos com maior impacto. Opa, se isso aqui acontecer, isso impacta algum planejamento estratégico meu, algum objetivo estratégico meu? Então, essa visão tem que ser casada. Então, um exemplo que muito se fala no mercado, muito se estuda, não é o momento de falar quem está certo ou está errado aqui, é a questão do rompimento da barragem lá de Mariana, né, do caso da Vale, que foi um risco operacional com consequências estratégicas, tá? Ou seja, era um risco que poderia, não estou falando que foi o caso aqui, tá? Mas às vezes é um risco com baixa chance de acontecer, porém, se ocorre, o impacto na empresa, né? A gente brinca, a porrada que a organização leva é alta. Então, esse risco aqui também tem que ser olhado, tem que ser avaliado, monitorado com uma ótica diferente, né? Com um tempo menor. Eu não posso simplesmente fazer uma análise de risco hoje e revisar daqui 6 meses. Opa, isso aqui, qualquer deslize que acontecer, isso aqui vai gerar um impacto catastrófico, né? Massivo, severo na minha organização. A Thalita está perguntando, obrigatoriamente tem que ter um diretor patrocinador, o tratamento de cada risco estratégico? Thalita, como benchmark de mercado, sim, tá? Falar pela experiência da Brasiliano, isso está sendo aplicado em muitos clientes e tem dado resultado. Então, faz-se toda uma análise de risco. Obviamente, existe uma área de gestão de riscos que faz o acompanhamento, o monitoramento constante sobre o assunto, mas atrela-se a um risco estratégico a um diretor de forma efetiva, tá? Até porque, né, já é risco estratégico, né? Então a gente tem que direcionar para alguém. Não dá para deixar em outro nível na organização para cuidar de um assunto nesse ponto aí. Até porque também é o diretor, né, que vai ter a visão do planejamento, dos objetivos, das metas e assim por diante. Ok? Então, pessoal, essa visão estratégica, né, de olhar aí riscos operacionais, ou até mesmo riscos de ativos, ou um outro risco que seja de compliance, opa, isso aqui pode até ter uma baixa chance, ou uma média chance, porém, se acontecer, o impacto é alto. Então, ele é um risco operacional, que normalmente a gente chama, mas com consequência estratégica. Então, por isso, pessoal, que nas organizações não podem existir ilhas. E aí vem um grande desafio da área de gestão de riscos, aí um papel da área de gestão de riscos, né? De ter muito bem estruturado e disseminado uma política de gestão de riscos, um processo estruturado para identificar e analisar riscos. Então tem que ter uma metodologia com critérios de análise específico para um risco estratégico, para um risco operacional, para um risco de compliance. Então tem que ter metodologia. Agora, obviamente, a organização tem que ter uma única matriz de risco, né? Um único modelo de matriz de risco. A gente sempre fala isso constantemente nos nossos webinars. Agora, isso aqui tudo tem que ser integrado para dar uma visão especificamente dos riscos estratégicos, mas também riscos operacionais que vão impactar o planejamento estratégico de uma organização. Então, qual que é o conceito, né? Conseguir integrar essas disciplinas de riscos que eu comentei lá com vocês na frente. Risco estratégico, risco no processo, risco operacional, risco de segurança, riscos de ativo, de compliance. Conseguir, obviamente, atender a risco de saúde, na área de saúde e segurança do trabalho, que é um bom exemplo, né? Conseguir atender
né, essas particularidades, que cada disciplina tem a sua particularidade de análise, de metodologia, de critério, mas, consequentemente, isso tem que ir para uma única matriz de riscos. Uma única matriz de riscos. A gente tem um cliente que tem uma operação, que tem lá na operação dele, operação de campo mesmo, mais de 2.000 homens. Aí com a questão do Covid, né, infelizmente aumentou o número de casos nesse local de trabalho. E aí foi um órgão fiscalizador e interditou essa obra. Sandra, mas isso vai gerar um impacto estratégico para a organização? Vai, e grande. Por quê? Não vai conseguir atingir um dos objetivos, que é finalizar uma obra com tanto investimento até um período X. Obviamente, tem uma série de fatores do ambiente externo, né? Essa questão do Covid, não tem vacina, não sei mais o quê, mas o que o conselho já questionou foi o porquê a empresa não adotou medidas para fazer o atendimento às exigências legais. Porque o órgão fiscalizador bateu lá e falou o seguinte: cadê a relação de pessoas que são casos de suspeitos, contaminados, quem faz a medição da febre, como isso é conduzido pela a organização, qual que é a escala de trabalho, como isso estava meio solto ainda, infelizmente teve muitos casos de Covid nesse lugar, o órgão fiscalizador foi lá e interditou, literalmente por tempo indeterminado. Então isso, pessoal, faz a gente pensar fora da caixa. Então quando eu falo com vocês de risco operacional, que pode sim ter consequências estratégicas, pode acontecer. Tudo bem? Então, qual que é a nossa visão sempre, né? Atuando em cima da prevenção. O que é atuar em cima da prevenção? A gente precisa identificar o risco, identificar o fator de risco, que são as causas dos riscos, fazer uma matriz de risco para enxergar a probabilidade, o impacto e trabalhar preventivamente. O que é trabalhar preventivamente? É reduzir cada vez mais a chance de um risco acontecer. E também trabalhar contingencialmente, né? O que isso significa? Caso um risco seja materializado, qual que era a minha resposta ao risco? Eu não posso sentar aí e chorar, senão eu vou gerar uma descontinuidade maior ainda na organização. Ok? Então essa é uma visão importantíssima que a gente tem. Eu trouxe aqui só para contextualizar, não sei se vocês já acompanharam aí no mercado. Eu acredito que a grande maioria sim, até porque normalmente são pessoas que atuam na área de riscos, controle e auditoria. Mas isso aqui é o modelo das 3 linhas de defesa, o modelo que a gente já conhece, né? Onde falava aqui muito bem do conselho, da alta administração, da primeira linha, segunda linha e a terceira linha. O Instituto dos Auditores, eles liberaram um novo modelo das 3 linhas. É isso, se vocês colocarem aí no Google, modelo das 3 linhas do Instituto dos Auditores, vocês vão enxergar já vão conseguir o arquivo. Caso não consigam, manda um e-mail que eu libero para vocês. Eu fiz o download aqui, eu consigo liberar para vocês, mas é um arquivo público. Então deu uma reformulada nesse modelo das 3 linhas de defesa, né? A ideia aqui nossa não é ficar muito tempo em cima desse assunto, só trouxe para mostrar para vocês essa abordagem de governança. Algumas coisas ficaram mais claras, vocês estarão lendo o documento na íntegra, com certeza. De forma geral, lendo todo o documento, né, o que eu interpretei, falando da minha interpretação, até porque esse assunto ainda, com certeza, será conduzido através de palestras, tanto a Brasiliano vai fazer também eventos sobre o assunto, e outros profissionais da área de riscos, né? Mas uma das percepções iniciais que eu acabei tendo aqui lendo o documento é que ele buscou ou enfatizou a questão da sinergia ainda mais, tá? Então, um dos argumentos que foi dado para a revisão aqui do modelo das 3 linhas de defesa é a questão que não estava tão claro a responsabilidade de cada um dos agentes do modelo de governança, tá? Então, esses foram um dos argumentos, tá? Na minha visão também, esse modelo esclarece ainda mais o papel da área de auditoria interna e também da área de gestão de riscos. Então, isso aqui está muito mais claro, sempre enfatizando a questão da auditoria interna como área independente. Isso, Robson, essa nova visão.
Então, o que a gente tem aqui? O corpo administrativo. Então, a prestação de contas aqui é o stakeholders, né? Normalmente aqui o conselho. Aí a gente tem aqui a gestão, ações, que tem ações incluindo gerenciar riscos para atingir objetivos organizacionais. Nesse modelo aqui, tem a primeira linha de defesa, mas olha que interessante, ele enfatizou esse papel. A primeira linha de defesa é provisão de produtos / serviços aos clientes para gerenciar riscos. Ou seja, a primeira linha continua sendo responsável pelos riscos. A segunda linha, que é normalmente uma área de gestão de riscos, de controles internos, de compliance, papéis da segunda linha. Obviamente, isso aqui é só um resumo, tá? Expertise, apoio, monitoramento e questionamento sobre questões relacionadas a riscos. Então, obviamente, ela continua ainda com o papel de supervisão, além de outros papéis que estão aqui no documento. E a auditoria aqui, avaliação e assessoria independentes, tá? E aí, se vocês olharem aqui, ó, prestação de contas, nesse momento aqui a gente tem, obviamente, a auditoria interna e também a área de riscos. Também tem o momento de delegar aqui do corpo administrativo e detalhe, reforça-se a comunicação, se vocês olharem essa seta aqui, ó, de azulzinha da auditoria interna com as áreas de gestão. Alinhamento, comunicação, coordenação e colaboração. E aqui mais na frente, vocês vão enxergar aqui, então, o índice, só para vocês terem uma visão, não é um documento extenso, a leitura dele é bem tranquila também, mas obviamente é importante todo mundo estar lendo, até se inteirando sobre o assunto. E aqui, se vocês lendo o material, né, uma informação que ele trouxe aqui que eu achei interessante, né, não tem mais, né? Modelo das 3 linhas de defesa. A palavra defesa, se olhar na essência, não aparece aqui. E na definição traz, né? Modelo das 3 linhas é o modelo anteriormente conhecido como 3 linhas de defesa. Então, qual que é a interpretação que a gente tem aqui, né? Que não menciona a palavra defesa, demonstrando que os membros de cada uma das linhas estão na empresa para gerenciar, agregar valor e não para defender. Mas, se a gente olhar a essência da informação, a primeira linha, ela continua sendo responsável pela questão dos riscos, com a participação, obviamente, da segunda linha, tá? E também da auditoria interna. E aqui ao lado tem prestadores externos, avaliação, órgãos reguladores, então tem uma definição aqui. Então esse material está disponível, mas olha, eu coloquei algumas responsabilidades, só para a gente bater em alguns pontos, mas é interessante, né? O corpo administrativo aceita a prestação de contas pela supervisão da organização perante os stakeholders, cultiva uma cultura que promove o comportamento ético e responsabilidade. Ponto importante, estabelece estruturas e processos para governança, incluindo comitês auxiliares, conforme necessário. E eu grifei em vermelho aqui, que é uma coisa que o Coso fala há muito tempo, né? Determina o apetite organizacional a riscos. E exerce a supervisão do gerenciamento de riscos, incluindo, obviamente, a questão de controle interno. Ou seja, controle interno / gestão de riscos, que é também o que a gente sempre falou. O controle só existe porque existe risco. Então, de novo, casa ou reforça algumas visões. O papel da primeira linha do gestor, se anteriormente não estava claro, aqui tem uns pontos importantes, né? Liderar e dirigir ações, incluindo gerenciamento de riscos e aplicação de recursos para atingir os objetivos da organização. Manter um diálogo contínuo com o corpo administrativo e reportar resultados planejados, reais, esperados, vinculados aos objetivos da organização e riscos. Ou seja, mais uma canetada aqui em relação a riscos. Papéis da segunda linha: fornecer expertise complementar, apoio, monitoramento e questionamento quanto ao gerenciamento de risco, incluindo o quê? Desenvolvimento, implantação e melhoria contínua das práticas de gerenciamento de risco, o atingimento dos objetivos de gerenciamento de risco, como conformidade com leis, regulamento, aí traz a questão do compliance aqui,
e fornecer análise e reportar sobre a adequação e eficácia do gerenciamento de risco, incluindo o controle interno. Então, aqui enfatiza a questão das responsabilidades. E a auditoria reforça ainda mais, mantém a prestação de contas primárias perante o corpo administrativo e a independência das responsabilidades da gestão. Tá? Então, isso aqui eu só pincelei alguns pontos, eu não sei se você... Saiu em julho, Roseni. Saiu agora em julho. A publicação do IA, se eu não me engano, é dia 20 de julho. Tô meio perdida com essa questão de pandemia e tudo mais, no tempo, mas foi dia 20 de julho. Mas, assim, é um material que todo mundo tá lendo, tá se discutindo, tá se aprofundando. Entendo que muitas organizações já estavam no caminho correto, tá? Agora, obviamente, elas vão amadurecer esse assunto também será amadurecido por uma série de profissionais na área, até para poder construir relatórios para poder atender exatamente o que está se solicitando. Mas muitas organizações já estavam no caminho correto, nesse sentido de primeira, segunda e terceira linha. Mas isso, se existia alguma dúvida que a primeira linha é dona do risco, eu, sinceramente, lendo esse documento e, obviamente, fazendo as minhas interpretações, enfatiza ainda mais. Então, não tem como fugir mais da regra. Ok, Roseni? Quais dicas você dá para a declaração de apetite aos riscos? Então, normalmente, assim, obviamente existe a participação de uma área de gestão de riscos, que é uma área que tem uma expertise. Agora, o próprio COSO ou as 3 linhas de defesa, que seja, que é o conselho que tem que dar essa canetada, tá? Agora, obviamente, você pode ter um apetite ao risco quantitativo ou qualitativo, né? Tem muita organização que trabalha em cima de um conceito mais qualitativo, ok? Então, por exemplo, não admite risco no quadrante vermelho, é uma forma de você simbolizar esse apetite, e outras trabalham de forma mais quantitativa, que é a perda esperada, né? Então, tem um cliente que coloca lá que ele não admite, né, perda para um risco estratégico que seja acima de 1 milhão. Então, ele já caneta o risco ali, já faz a definição ali, através de uma perda esperada, tá? Agora, isso aqui, ele é formalizado, né, feito pelo conselho, tá ok? O Robson, isso é um ponto de grande discussão, independente do segmento, tá? Independentemente do segmento. Agora, o apetite tem que estar dentro da política de gestão de riscos, tá? Você consegue, obviamente, limitar esse apetite, seja quantitativo ou qualitativo, mas envolvendo a alta direção. Duarte, vou te chamar de Duarte, que aparece M. Duarte. Normalmente é uma área de gestão de riscos, controles internos / gestão de riscos, né? Antigamente, ainda algumas organizações têm, Duarte. Eu sou controle interno e eu sou riscos. Não existe. Isso aqui hoje tem que estar numa única sinergia. O controle só existe porque existe risco, tá? E aqui dentro você também ainda tem universo de compliance e outras áreas técnicas com as suas devidas expertises. Vocês poderiam disponibilizar a apresentação? Sim, Tereza, será disponibilizado. Tá bom? A Roseni já conseguiu localizar o material. Foi dia 20, né? 20 de julho. A Valdete também localizou ali. Ok? Mas é interessante dar uma lida com calma. Esse modelo, de novo, está sendo discutido, debatido. É algo muito novo. Percepção. A minha, né, percepção, obviamente, daqui do brasileiro, a gente tem conversado bastante sobre o assunto. Enfatiza-se alguns pontos, reforça a sinergia, deixa claro que sempre vinha se falando, né? Fala da questão da auditoria muito ligada ou respondendo de forma direta ao conselho, né? Todo mundo ali respondendo para o conselho. Eu acho que isso é um ponto importante e ganha cada vez mais peso aí nas organizações, tá? Tudo bem até aqui? Então, o que a gente tem como melhor prática hoje de gestão de riscos, que também não é novidade para vocês? O COSO ERM, o COSO ERM é Ruilon, eu acho que é Ruilon, desculpa, não sei se a pronúncia está correta. Você tem dentro da segunda linha o controle interno e a gestão de riscos, tá? Não sei se ficou isso claro. Mas você tem essas duas áreas técnicas, né, com expertise em relação a riscos.
Ah, o Luciano já colocou o link ali pra gente, para poder facilitar. Boa, Luciano. Mas é um documento bem fácil a leitura, tem 13 páginas. É, faça uma leitura. Com certeza, o próprio Instituto dos Auditores parece que vai fazer algumas palestras. Eu também já andei pesquisando, tem outros eventos, outros webinars, onde o modelo vai ser cada vez mais debatido. Tudo bem? Então, o que a gente tem como melhor prática aqui hoje, para ilustrar nosso tempo, tá? A questão do COSO. COSO ERM é o que mais fala em relação a riscos estratégicos, mas a gente também tem a ISO 31000, obviamente, uma ISO da vida, que traz a questão de princípios e diretrizes em relação à gestão de riscos, o próprio COSO 1 e a própria ISO 31010, que é uma norma, é uma ISO, né, que fala sobre ferramentas para se fazer uma análise de risco. Pessoal, independentemente do modelo que vocês venham adotar, tem que ter ferramenta para se fazer uma análise de risco, né? Tem que sair do acho que, penso que. Entre o que eu acho, né, e o que o brasileiro acha, eu sempre brinco, ganha quem grita mais, né? Então tem que ter ferramentas, até para vocês conseguirem subsidiar tecnicamente uma análise de risco. Tereza, ele é aplicado a qualquer tipo de organização, esse modelo aí de governança, tá? Agora, obviamente, você vai colocar um modelo um pouco mais pesado ou menos pesado, de acordo com a sua estrutura organizacional, de acordo com a sua cultura da organização, mas é um modelo que prega fortemente esses conceitos. O que a gente trouxe aqui para vocês entenderem um pouco como que a Brasiliano acaba praticando? Então, a gente tem um processo de análise de risco, tá? Que atende às melhores práticas, seja a própria ISO, seja o próprio COSO, ERM, o próprio COSO 1, tá? Onde a gente propõe todo um framework para se poder fazer uma análise de risco, tá? O que significa essa análise de risco? Então, por exemplo, né? Então a gente tem comunicação em consulta. O que é comunicação em consulta? É envolver as partes interessadas. No meu caso de risco estratégico, eu vou envolver quem? A alta direção, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Então, seja diretoria, presidente, conselho. Tudo bem? Um segundo ponto importante, eu preciso mergulhar no negócio, né? Eu preciso mergulhar no meu planejamento estratégico, eu preciso entender os meus objetivos estratégicos e as minhas estratégias. Preciso buscar levantar as minhas incertezas críticas. Aí tem uma ferramenta que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês na frente. Eu tenho que ter esse modelo de gestão de riscos, esse apetite ao risco. Então, é uma hora de ter uma visão muito mais estratégica da minha organização. Eu preciso mergulhar na minha cadeia de valor, tá? Então, aqui é uma visão muito mais estratégica. Por quê? É com base nessa visão estratégica, aí sim eu vou identificar riscos estratégicos. Então, pessoal, não tem como, por exemplo, levantar risco estratégico se não parar para entender o que? O planejamento estratégico, os objetivos, as iniciativas estratégicas. Como vocês vão conseguir isso? Além do documento em si, entrevistas, o famoso brainstorm, o toró de ideias. Então, isso aqui é um processo onde vocês vão envolver as partes interessadas. Leonardo, esse modelo COSO seria um framework específico de controle ou você está utilizando de forma ampla para gerenciar riscos? Então, Leonardo, seja o COSO ou a própria ISO, ela é ampla, né? Então, tanto que ela fala o seguinte, você pode aplicar esse modelo a qualquer tipo, tamanho de organização, segmento de organização. O COSO ou a ISO, ela traz uma melhor prática com princípios e diretrizes. Então, aquela velha história, né? Você vai ler a ISO, tem a palavrinha convém, né? Convém identificar risco, fator de risco, controle, resumidamente, tá? Construir uma matriz de risco com probabilidade, impacto, mas não fala exatamente o como você faz isso. Tudo bem? Existe a norma ISO 31010 que apresenta ferramentas para vocês construírem esse como. Tudo bem? Até aqui? Esse framework que eu estou mostrando para vocês é o chamado framework método brasiliano para se fazer uma análise de risco. Mas ele é aplicado tanto para riscos estratégicos como para riscos operacionais, incluindo a questão de security, propriamente dita. Ok? Ver se eu respondi, se você tiver uma dúvida. O que acontece, né? Então,
Eu tenho um framework aqui, um método brasiliano, que está aderente às melhores práticas. Vou fazer um risco de security, eu não preciso, de repente, levantar os objetivos estratégicos, eu vou ter uma visão mais operacional da situação. Mas fato é, ele é um framework que você consegue aplicar em qualquer disciplina. Você muda, às vezes, as ferramentas ou os critérios de análise. Tudo bem, Leonardo? Espero ter respondido. Qualquer dúvida, você pergunta aí. Então, item 2, contexto estratégico. Fui lá, mergulhei no negócio, entendi o planejamento, os objetivos, levantei as minhas incertezas, parei para entender quais são as minhas áreas críticas. Eu vou identificar riscos, quais são os riscos que eu tenho, através da leitura dos documentos, através de entrevista com autodireção, através de brainstorming. Então, esse é um processo retroalimentativo. Tudo bem? Vou avaliar a motricidade do risco. O que é a motricidade do risco? É a chamada interconectividade. O que um risco influencia no outro? Isso, pessoal, COSO já se falava há muito tempo, tá? Porque, às vezes, um risco... Pega o caso da Vale. Vamos imaginar que aquele risco tivesse uma probabilidade baixa. Vamos imaginar, tá? De novo, eu não vou discutir aqui se era baixa, média ou alta. Mas vamos imaginar que a probabilidade era baixa. Uma vez que ele ocorresse, ele ia desencadear ou ia gerar uma série de outros riscos. Por isso que se faz a chamada matriz de impacto cruzado. Porque quando você olha uma matriz de risco, às vezes ele está numa situação mais confortável. Mas se você olhar ele sobre a ótica de influência, o que um risco influencia no outro, opa, muda a sua visão estratégica. Então, por isso que se faz a chamada avaliação da motricidade, a chamada interconectividade. Avalia-se os riscos residuais, que é a probabilidade e o impacto. Constrói-se uma matriz de priorização de riscos, eu vou mostrar isso para vocês aqui na frente. Plano de ação e monitoramento constante. Então, o que tem por trás desse framework, que foi a pergunta do Leonardo, seja para o risco estratégico ou para o risco de security, que foi a pergunta dele? Tem ferramentas, o como vocês conseguem fazer essa análise de forma estruturada, para sair do acho que, penso que. Tudo bem? Então, uma das ferramentas que a Brasiliano tem aqui, no nosso software, é chamada uma ferramenta para identificar as incertezas críticas, que são eventos com alto grau de volatilidade. Ele é volátil, né? O que isso significa? Se vocês olharem a matriz, eu tenho aqui incertezas críticas, que estão no vermelho, elementos pré-determinados de tendência, que estão no azul, e elementos secundários. Qual que é a leitura dessa matriz? Os elementos secundários, que estão no amarelo, são eventos com baixa representatividade. Então, ele não vai gerar um risco estratégico. Ele é uma incerteza, mas tem baixa representatividade no meu planejamento estratégico, nos meus objetivos estratégicos. Eu tenho aqui os elementos pré-determinados, que são as minhas tendências, que estão no azul. Trata-se de evento com baixa incerteza, ou seja, ele tem uma grande probabilidade de se concretizar. Então, o Covid não é incerto, ele é certo já. O risco econômico, desculpa, ele não é incerto, ele é certo já. Então, não posso descartar, é uma informação importante também. Mas aí, tem uma outra forma de você avaliar, que é você pegar o que está no vermelho, as chamadas incertezas críticas, que são eventos com alto grau de incerteza e alto impacto potencial. Então, pessoal, essa visão da matriz é muito interessante porque quando você olha essa matriz, você já faz um filtro inicial, tá? Porque se a gente pegar a definição do que é o risco, né? Risco é o efeito da incerteza. A gente pode ler a ISO 31000 ou o COSO, às vezes muda uma palavrinha mais bonitinha, né? Mas se você olhar na essência, é aquilo, é o efeito da incerteza, que vai impactar os meus objetivos, que vai impactar a minha organização. Tudo bem? Então, essa definição. Quando vocês olham, fazem essa matriz, vocês já têm um grande filtro. Vocês vão trabalhar com os eventos de incertezas críticas, certo? Que isso aqui é a grande sacada de vocês, mas também vão selecionar os elementos pré-determinados. Então, aqui vocês já fazem um filtro. Então, aquela velha história, né? Ninguém tá viajando, não. Isso aqui, a gente tá trabalhando com fatos, com análise técnica,
com os objetivos estratégicos, com as iniciativas estratégicas. Isso aqui no nosso software, por exemplo, vocês conseguem plotar numa matriz. E aí vocês já fazem uma seleção inicial para se poder levantar os riscos estratégicos. Porque não adianta também pegar tudo que está no amarelo, que vocês vão colocar um grande esforço para um risco que, sinceramente, tem baixa representatividade. Então, vocês fazem já um filtro inicial aqui. Ok? Uma vez que vocês sabem quais são essas incertezas críticas, e obviamente também tem elementos aqui pré-determinados, até mesmo seguindo o que a norma fala, vocês vão calcular a probabilidade e o impacto do risco acontecer. Normalmente, o risco estratégico, né, pelo nome que já se tem, ele tem impactos severos, massivos, tudo bem? Então é importante essa visão. Vocês têm que calcular o quê? A probabilidade e o impacto de um risco acontecer. Obrigatoriamente, é o que a norma pede. Mas, se olhar essa matriz que eu estou plotando aqui para vocês agora, teoricamente, vocês estariam descartando, pela análise inicial da matriz, o R91. Às vezes eu falo o seguinte, não, esse risco aqui é baixa chance, não vou olhar ele. Ou, por exemplo, um outro aqui, R85 ou R86. Vocês iam jogar isso aqui para escanteio, num primeiro momento. Se olhar somente a visão da probabilidade e do impacto. E aí, o que vocês conseguem fazer? Vocês conseguem fazer o cruzamento dos riscos. Então, selecionar quais são os riscos críticos e fazer a chamada matriz impacto cruzado. O que um risco influencia no outro. E aí que dá a grande sacada. Tá? Então, por exemplo, o R91, que teoricamente vocês estariam descartando no primeiro momento, quando vocês olham sobre uma ótica de matriz de impacto cruzado, o que vocês começam a pensar? Opa, bandeirinha vermelha. Se esse risco for materializado, ele vai gerar outros riscos. Então, qual que é a leitura de uma matriz de impacto cruzado? Eu tenho o quadrante 1, que está no vermelho, quadrante 2, que também está no vermelho, quadrante 3 no laranja e quadrante 4 no verde. Não é probabilidade e impacto, mas sim o quê? Motricidade e dependência. Riscos, qual que é a leitura que se tem na matriz? Riscos que estão no quadrante 1 são riscos chamados de ligação. Eles influenciam e são influenciáveis. Riscos no quadrante 2 são riscos motrizes. Eles influenciam a concretização dos outros riscos. Riscos no laranja, no quadrante 3, eles são riscos dependentes, tá? Eles ocorrem, mas eles dependem de outros riscos para poder ocorrer. E riscos no quadrante verde aqui são chamados riscos independentes. Qual que é a grande sacada? O que a Brasiliano construiu em relação à metodologia? Nós cruzamos as duas matrizes de riscos. Tudo bem? Então, se vocês olharem aqui, eu tenho o eixo chamado da motricidade dos riscos e tenho o eixo chamado criticidade dos riscos. Motricidade dos riscos é a matriz de impacto cruzado. Criticidade dos riscos é a matriz de riscos. Então, o que a gente fez aqui? Ó? O R91, pela matriz de risco, ele está no quadrante amarelo. No entanto, pela matriz de impacto cruzado, ele é um risco motriz. O que é motriz? Ele influencia a concretização de outros riscos. Ou seja, eu não posso descartar, não. Ele passa a ser um risco prioritário na minha questão do meu planejamento estratégico. Então, ele é um risco que eu tenho que colocar uma lupa, porque se ele for materializado, ele vai gerar uma série de outros riscos. Então, qual que é a grande sacada? A gente faz o entendimento inicial das minhas incertezas críticas, ok? Para pensar, obviamente, já fora da caixa e fazer uma pré-seleção. Faço uma matriz de risco, probabilidade e impacto, ok? Logo em seguida, faço uma matriz de impacto cruzado para saber o que um risco influencia sobre o outro. E a grande sacada é cruzar as duas matrizes. Obviamente, isso aqui a gente tem um sistema chamado InterRisk que faz o cruzamento automático aqui pra gente, tá? Agora, um trabalho desse, de novo, é conduzido com base no quê?
com base no planejamento estratégico, nos objetivos estratégicos, nas iniciativas, entrevista com a diretoria, com o conselho, com o presidente. Então, faz-se todo um brainstorming, faz-se toda uma análise para se chegar numa matriz e saber o seguinte: quais são os meus riscos prioritários. Prioritários. E aí vocês começam a ter uma visão mais estratégica. Tem sempre aluno que pergunta assim: Sandra, mas eu preciso fazer matriz de impacto cruzado até mesmo em riscos operacionais? Sinceramente, não vejo necessidade. Mas o que vocês podem fazer para construir também essa matriz de priorização? Vocês podem pegar todo o mapa de riscos de vocês, selecionar os riscos com baixa chance ou média chance, mas com impacto massivo para a organização e trazer para uma análise dessa. Então, teoricamente, riscos que vocês estariam descartando no sentido de monitoramento constante, isso não pode ser feito. Por quê? Se o risco for materializado, vocês terão grandes consequências estratégicas. E, obviamente, vocês vão alinhar tudo isso ao apetite ao risco da organização. Desde o meu apetite, a minha tolerância, a minha capacidade máxima. E aí, uma colega nossa perguntou no início, mas só reforçando, né? Então, o apetite ao risco é a quantidade de risco que a empresa deseja assumir para conseguir atingir os seus objetivos. Hoje, infelizmente, as organizações têm sim uma grande dificuldade em definir, né? Lembrando que essa definição tem que vir do conselho, obrigatoriamente, e o próprio modelo das 3 linhas de defesa reforça isso agora, tá? Pode ser um apetite quantitativo ou qualitativo, depende da forma como vocês querem trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que coloca lá: eu não admito risco no quadrante vermelho e laranja, eu não admito risco com impacto acima de 1 milhão. Então, depende da forma como a organização quer trabalhar nesse sentido de apetite ao risco. Tudo bem até aqui? Tranquilos? A gente já está estourando aqui o nosso tempo também. Um ponto importante, né? Hoje, independentemente do sistema que vocês venham a trabalhar em relação à gestão de riscos, não tem como utilizar planilha mais para fazer análise de risco. A gente até brinca, né? Tem que sair do famoso SAP, Sistema Avançado de Planilha. Não dá para fazer gestão de riscos em planilha, por N motivos, por questão de volume de dados ser muito alto, por questão... Obrigada, Ana. Por questão de gestão de planos de ação, por questão de rastreabilidade da informação. Então, pessoal, infelizmente, planilha, né, é coisa do século passado, não dá mais. O volume de dados é muito, muito, muito grande. Então, tem que ter tem que ter um sistema com metodologia, com critério, com ferramentas. Então, recomendo que vocês utilizem ferramentas para fazer a chamada incerteza crítica, para fazer a probabilidade de impacto, para fazer as incertezas, né? Tem que ter ferramenta para cruzar essas visões, tá? Então, isso é um ponto importante, ok? Tem que sair da planilha. A questão da rastreabilidade é um ponto importantíssimo hoje, quando se fala em gestão de riscos, quando se fala em confiabilidade de dados, tá? Então, isso é estratégico, né? É estratégico para vocês. Aqui, só para poder fechar, um slide já famoso nosso, né? A intenção de aceitar o risco não se equivale ao desejo responsável de se apostar na sorte. A gente sempre brinca, uma hora a sorte acaba e quando acabar não adianta sentar e chorar. Essa questão do Covid, né? Ou do chamado mundo VUCA, o pessoal brincou, né, Luciano? Mundo MUVUCA, né? Faz a gente repensar rápido no nosso planejamento estratégico, nossos objetivos estratégicos, na nossa iniciativa estratégica, tá? Então, isso é um ponto, uma visão importante. Como vocês orientam a interface entre gestão de riscos e gestão de eventos concretizados? Se não for tratados, podem comprometer o atingimento dos objetivos? Sim. Aí, Thalita, não sei se é esse o entendimento, né? A gente tem algumas formas de pensar, né? Essa gestão de eventos, se for o risco concretizado ou materializado, a gente tem questão de lições aprendidas, né? Para se poder revisar
obrigatoriamente a questão do planejamento estratégico. Às vezes você teve um evento materializado, mas que não gerou grandes impactos estratégicos ou grandes impactos nos seus objetivos, tá? Mas isso tem que ser retroalimentado, né? Então eu vejo organizações que tem lá um belo sistema de perdas, certo? Que alimenta as perdas, alimenta os eventos concretizados, mas não faz uma análise crítica na gestão de riscos, no planejamento estratégico, nos objetivos, nas iniciativas, não tem essa retroalimentação. E aí sim, não tendo essa retroalimentação, você pode ter um impacto no atingimento dos seus objetivos. Então, o apetite, ele, igual eu comentei aqui, é Mário, né? Mário, ele pode ser. A organização tem que definir o seguinte: até que ponto ela aceita ou não aceita o risco, certo? Até que ponto ela aceita ou não aceita o risco. Isso é um ponto importante. Quando se olha risco estratégico, é muito importante ter uma visão mais quantitativa, tá? Até para falar o seguinte: olha, eu aceito aqui até 100 mil, até 500 mil, acima de 500 mil eu não aceito. E aí, obrigatoriamente, você tem que investir mais, atuar mais, ou de repente mudar o seu objetivo, ou mudar a sua estratégia, e assim vai. Agora, isso vai de organização para organização, mas você pode fazer para risco estratégico pela perda esperada. Aí você consegue ver a questão de valores mesmo. Aí é muito mais fácil. Ah, obrigada, Roseni, pelo carinho. Obrigada. Cada adota o seu sistema para. Sim, Mário. Cada organização adota sua definição de apetite ao risco. Cada definição, cada organização. Isso vai muito de organização para organização. E aí, Mário, pegando mais um gancho na sua pergunta, é um assunto discutido literalmente com o conselho. E aí, obviamente, o presidente está ali, a diretoria está ali, mas a canetada vem do conselho. Que o próprio COSO fala há muito tempo, né? Fala há muito tempo. Essa questão do modelo aí das 3 linhas de defesa tem que ser muito estudado, né? Acho legal ler, fazer as devidas interpretações. Muitos webinars vão ocorrer, seja na Brasiliana ou fora da Brasiliana, sobre o tema, mas é um tema agora que eu sinceramente, as organizações estão no caminho, tem que fazer algumas readequações e aí vai adiante. Aqui é alguma necessidade de definir apetite. Se for para chama de tipologia para disciplina de risco, sim, é possível, Otávio, você fazer uma mensuração, né? Você pegar riscos operacionais e ter uma margem um pouco menor, financeira, risco estratégico com uma margem um pouco maior. Dá para poder fazer uma diferenciação, sim, Mauro. Até, por exemplo, quando você avalia, pegando o gancho aí do Mauro, quando você avalia risco, né, Mauro? Então, por exemplo, você tem uma tipologia, uma disciplina de risco chamado risco no processo, tudo bem? E depois você tem uma outra chamada risco estratégico. Quando você pensa em risco estratégico, você está falando de um impacto financeiro maior ainda, né? Grana alta. O risco no processo, você desce um pouco essa questão métrica de financeira, mas são critérios bem específicos. Ele é baseado, Adriana, na questão, se você cruzar probabilidade, impacto e plotar isso numa matriz, você consegue definir ele de forma qualitativa. Ou seja, não admito risco no quadrante vermelho, não admito risco no quadrante laranja, e assim vai, tá? Ao mesmo tempo, você consegue pegar o impacto financeiro e traçar uma perda esperada. O que é esse impacto financeiro? Então, exemplo, né? Caso o meu risco ocorra, eu tenho impacto financeiro de 500 mil, ok? No entanto, a chance dele ocorrer é 30%. Aí você faz um cálculo, né? Que é o impacto, a probabilidade vezes o impacto financeiro, e você tem essa porrada financeira. Aí você consegue tratar isso, Adriana, de forma quantitativa. Legal, pessoal. Obrigada a vocês pela participação. De novo, né? Quem tiver interesse em conhecer o Interrisc pode estar me procurando. E aí no sistema a gente tem desde o risco estratégico, risco operacional. A Marina vai colocar meu e-mail aqui no chat para vocês. Tem desde o risco estratégico, risco operacional. Temos o módulo de gestão de perdas que fala com o módulo de gestão de riscos, que foi uma pergunta da nossa colega aí. Então essa sinergia o nosso sistema já atende.
E o que vocês precisarem, estamos à disposição. Mais uma vez, obrigada pelo apoio. Fiquem com Deus, se cuidem. Obrigada, gente. Também. Gislaine, é a Sandra, eu tô online aqui. Os riscos das empresas são diferentes, mesmo elas participando de um mesmo grupo. De repente você tem riscos similares em relação a tipos de negócio, né? Então, se é essa a sua pergunta, você tem riscos. Agora, você tem que entrar na particularidade de cada organização. De repente, você tem um processo diferenciado, um produto diferenciado, um controle diferenciado, e obviamente isso muda um pouco a visão. O que eu acho errado, né? Eu vejo algumas empresas praticarem, pegam um risco de uma empresa A só porque é do mesmo segmento que o meu e copia aquilo para a minha empresa, tá? E aí você tem uma visão mais míope em relação à gestão de riscos. Obrigada. Obrigada, Lu. Um abraço. O risco que está dentro do apetite da. Deixa eu ver. O risco que está dentro do apetite de risco da empresa, necessidade de plano. Sim, para todos os riscos, ele está dentro, ok? De repente você não vai fazer nenhuma ação preventiva, colocar o investimento, mas obviamente sempre se recomenda planos para você mitigar o impacto, porque o risco pode ser materializado. Agora, pode ser que a autodireção fale o seguinte: não vamos fazer nada. Então, tudo bem, assuma o risco. O que eu acho hoje em dia pouco provável alguém querer assumir o risco e ir lá dar uma canetada, né? Até pelo cenário que a gente está vivendo. Ok? Obrigada, gente, mais uma vez, viu? Um abraço.